Oi, querida. Seja bem-vinda. Oi, Tê, Fátima, boa noite. Oi, Camila. Oi, Maria. Estamos... Ah, a Mônica chegando. Ai, já tô travado. Eita, nós. Não pode. Tá travado, não tá? Tá, Ai, Deus, mas estão me ouvindo. eu estou te ouvindo. Não Vou sei ver se eu... se as pessoas estão te ouvindo. Que coisa. Vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Aí, pessoal, a hora que a Mônica entrar, dá um feedback pra gente de como está, né, chegando até vocês a transmissão dela. E a minha também, né? Se tiver algum problema com o som, com a luz, vão informando pra gente, tá bom? Oi, Munira. A Mônica tá entrando novamente. Voltei. Mas ainda tá travado. Tá, Como é agora que... pra mim não tá. Não, então daqui a pouquinho vai normalizar. Vamos ver. A internet aqui essa hora é triste. Uhum. Tudo bem aí, Munira? Agora tá conseguindo ver a Mônica? Tá ouvindo? Oi, Munira. Oi, Luciana. Que bom ter você aqui. A Luciana é minha professora de Zumba. Oia, É. bem-vinda! Cris também chegando aí. Isso. Deem uma devolutiva para nós, pessoal. Como é que tá chegando o vídeo para vocês? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? A Maria te ouve, mas não te vê. Não vê bem. É, não vê bem. Devo estar travando, né? Sim. Mas o que que você acha da gente dando início e ver se isso normaliza? A imagem da Mônica está travada. É. Por mim, a gente pode ir. Eu tô me vendo, para mim não tá travado, nem você nem eu, mas Sim. Ah, e tá dando para ouvir bem, então acho que a gente pode começar, né? então vamos. Tá. Creio que logo isso se organiza. Obrigada, pessoal. A Graça chegando aí. Oi, Bom, Grazi. boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com a Mônica, minha parceira. Adoro fazer live com você, Mônica, você sabe disso. E hoje, para mim, é um dia especial, porque eu estou retomando, né, as minhas atividades aqui com vocês, né, nesse canal.
Como todos sabem, passei aí por uma semana bem difícil, que foi a semana da morte do meu pai. Mas graças a Deus, né, e a toda a força, toda a fé, todas as orações que eu recebi, eu me sinto muito preparada para estar aqui com vocês hoje, tá? Falando sobre um tema que eu amo, né, que é a corporificação da experiência, de um grande estudioso que é o Stanley Kellman. A gente vai falar de uma forma bem tranquila de vocês entenderem, né? Porque a gente ouve tanto os temas, o corpo fala, o corpo explica, né? Então eu trouxe esse tema com um tema que veio para mim com muita propriedade, para a gente conversar um pouco sobre o corpo que a gente habita, o corpo que você habita, né? Será que você realmente conhece esse corpo que você habita? E o que ele está querendo te dizer? Bom, eu sou educadora física, sou analista biodinâmica e eu trabalho muito com a questão do corpo ligado às questões mente, espírito, emoções. E a Mônica, que é a nossa fisioterapeuta querida, também tem essa abordagem, também tem esse olhar. Então, eu acredito que hoje a nossa conversa aqui vai ser muito gostosa e vai fluir muito bem. Mas é muito importante que vocês façam perguntas, tá? Porque o tema é um tema muito amplo, muito vasto, tanto na minha atuação, na minha abordagem, como na atuação da Mônica. Então, fiquem à vontade para perguntar. Não deixa para perguntar nos 48 do segundo tempo, porque aqui no Instagram deu 1 hora, a live acaba e não dá tempo Fecha. nem de dizer tchau, né? Então, assim, Mônica, se apresenta, tá? E vamos dar início para o nosso papo aqui. Gente, boa noite para todos, né? Aí, Cláudia entrou, Carol entrou, gente que mora aqui no meu coração, né? Gente, eu sou fisioterapeuta já há 22 anos, né? E o fisioterapeuta, ele tem trabalhado sempre com o corpo, e a visão era sempre corpo, corpo. E hoje a gente tem, assim como a Sandra, entendido que o corpo, ele está ligado, né? Nós estamos aí na semana da saúde integrativa. O que que é a saúde integrativa? É entender que nós não somos só o nosso corpo. Eu vou tratar de uma doença, não adianta eu olhar só para a doença, só para o sintoma. Se eu não olho para como estão as emoções, para como está a minha mente, né? Como está o meu espírito. Eu gosto muito de quando eu aprendi na igreja, e eu aprendi isso na igreja, hein? Eu sou um espírito que habito num corpo e tenho uma alma. Então, assim, é junto, a gente caminha junto, né? E dentro do Instituto Sandra Abreu, dentro da minha abordagem, daquilo que eu tenho trabalhado, né, na minha vida, eu tenho trabalhado dessa forma hoje, entender que o corpo, ele não atua sozinho, ele não tem uma dificuldade sozinho. E quando a gente fala sobre o corpo, entender o corpo que nós habitamos é realmente essa indagação que a gente quer trazer para vocês hoje, né? Você entende o que o seu corpo está te falando? Você entende os sinais? A gente vem aí de um período de uma correria muito grande, de situações de estresse muito grande, né? E de repente a gente não tinha tempo de ouvir o nosso corpo, de entender as coisas que estavam acontecendo. A gente ia no piloto automático. E aí vem um pequeno vírus, pequenininho, e põe todo mundo parar, né? A gente parou um pouquinho e agora a gente tem tempo. E como tem sido importante esse tempo que alguns estão aí mais parados, tem muita gente ainda dentro de casa, né? As crianças estão fora da escola, estão conosco dentro de casa. Nós mesmos, acabou que demos uma diminuída no ritmo de trabalho. E agora a gente tem tempo para a gente se ouvir, para a gente olhar para dentro. E aí a pergunta que a gente faz é: você tem olhado para você, você tem percebido algumas coisas, mas você entende os sinais, né, que o seu corpo tem dado? Você entende aquilo que o seu corpo está mostrando, está falando? E se a gente se a gente começa a entender, é muito lindo de perceber como o nosso corpo reage às situações que nós vivemos no nosso dia a dia, sejam elas questões emocionais, né? Por exemplo, semana passada eu tive uma dor abdominal muito forte, muito forte, muito forte. E aí, analisa, pensa, tá, vamos ver fisicamente se há algum problema, né, no corpo, mas também vamos olhar, houve alguma situação que eu vivi e que isso foi indigesto, que eu não queria ter passado, não queria ter engolido, e aí o meu corpo traz à tona
um sintoma, né? Um sinal vermelho. Olha para isso. E aí a gente tem que olhar. Não significa que a gente não tenha que cuidar do corpo, né? A gente tem que cuidar, ver o que está acontecendo fisicamente também, faz exames, mas também emocionalmente, né, no estresse, o que está acontecendo que a gente está vivendo e que não está digerindo bem, né? O nosso corpo, ele traz esses sintomas, ele traz esses sinais, sejam eles quais forem, e nós precisamos estar atentos. E a forma do nosso corpo, quem nós somos, como é estruturado o nosso corpo, tudo isso diz respeito à nossa vida, desde lá da nossa concepção, ou desde antes da nossa concepção, né, Sandra? Sim, e esse é o grande estudo, né, do Stanley Kahneman, que ele fala da corporificação da experiência. Ele traz dois termos que são científicos, né, técnicos, mas que eu vou traduzir aqui, porque eu acho que vale muito a pena. Ele fala que nós, né, esse corpo que nós apresentamos aqui, que eu apresento, que a Mônica apresenta, que vocês apresentam, a gente pode chamar de tipo somático, de um corpo somático. O que é isso? É um corpo que precisou se estruturar exatamente dessa forma que eu me apresento, que você se apresenta. Quando, na verdade, em essência, nós deveríamos ser aquilo para que nós fomos, para que nós existimos. É o tipo constitucional. Então, existe um tipo constitucional, é aquilo que eu deveria ser, e o tipo somático é aquele que eu me transformo para poder pertencer, tá? Então, quando uma criança nasce, ela nasce num ambiente onde ela começa a interagir, né, com o mundo através da mãe, que é o primeiro cuidado. Se não é a mãe, é alguém imediatamente após a mãe que assume essa criança para cuidar. E a criança, ela começa a se ver no olhar de quem cuida. No início existe uma simbiose muito profunda e essa criança ela vem se organizando e se desenvolvendo da maneira que ela entende, com toda a fragilidade ainda de uma estrutura psíquica, né? Mas é muito sensorial, como ela entende que deve ser para pertencer àquele lugar que ela veio, né? E assim, à medida que vai acontecendo o desenvolvimento psicossexual, que é desde a fase intrauterina até os 7 anos de idade especificamente, de acordo com aquilo que acontece no meio, a criança vai se moldando. Eu já falei sobre isso inúmeras vezes aqui, né? Mas é importante voltar nisso agora, porque é aí, nesse momento, onde a personalidade vai sendo moldada, onde o caráter vai sendo talhado, e aí eu não estou falando de bom ou mau caráter, eu estou falando de modo de funcionar na vida, né? Isso muitas vezes foge daquilo que é a essência daquele ser, tá? Que é justamente o que vai levar esse organismo a somatizar doenças, né? A não entender o porquê de enxaquecas recorrentes, problemas na coluna, independentemente do que é o seu dia a dia e o esforço que você imprime no seu corpo. Estou falando de questões mais profundas que nos fazem perceber o mundo de uma maneira muito única, né? E às vezes aquela forma que a criança percebe e que a gente carrega isso para o resto da nossa vida, se a gente não se cuida, se a gente não se trata, pode ser uma forma distorcida, pode ser uma forma que venha te trazer prejuízos. Porque como somos corpo, mente, espírito, emoções, alma, né? E todos essas instâncias, né, estão muito ligadas. Aquilo que faz mal para as minhas emoções, que faz mal para a minha mente, que faz mal para os meus pensamentos, e que eu não consigo elaborar, trabalhar, traduzir, mudar a minha percepção e o significado disso tudo, aquilo que eu não consigo entender, que é falar, deixa para lá, isso pode virar uma gastrite, isso pode virar uma enxaqueca, isso pode virar uma série de somatizações que a gente traz, porque é uma energia que precisa ser metabolizada. E se não for entendida, não for contextualizada, é claro que quem vai pagar o preço disso é o corpo. E aí, assim, inúmeras questões. Por exemplo, o sobrepeso. O sobrepeso, ele também está relacionado a, de repente, aí, né? Isso não é para todos,
Mas a gente pode pensar que uma pessoa que de repente não tem na família pessoas que têm o sobrepeso e essa pessoa começa a desenvolver esse sobrepeso, por mais que ela cuide, não consegue aderir a um plano alimentar, atividade física. Será que esse corpo não está falando para ela assim, ei, psiu, você está segurando carga demais. Desse jeito a gente precisa ser grande, a gente precisa crescer, a gente precisa ter volume para poder dar conta de tanta carga que você está carregando que não é sua, né? Eu já acompanhei pessoas que, à medida que foram trabalhando o autoconhecimento, foram derretendo essa couraça. Ah, mas é da noite para o dia? Não é. É processo, é lento, mas é real, é verdadeiro. A pessoa conquista aquela mudança, porque ela mudou a percepção dela com relação ao meio e tomou atitudes que a ajudaram a sair daquele padrão onde ela precisava de todo aquele tecido adiposo para poder dar conta das emoções que ela preferia não olhar, né? Então, assim, tudo que está acontecendo com o teu corpo hoje que te aborrece, né? Procure entender qual é a real mensagem que está vindo para você e busque ajuda para cuidar, porque existe muitas possibilidades de você melhorar, tá? Você se melhorar, mas assim, em todas as camadas, não só aqui fora, tá? E cuidado com o uso excessivo de analgésicos que vão calando a boca do teu corpo, que vão impedindo que você busque realmente a cura da razão, né? Da causa de toda a somatização. Às vezes a gente é mais fácil a gente, né, ir para analgésico, ir para medicação e a gente realmente vai tampando. É um, é um tamponar mesmo daquilo que o corpo está falando. E aí parece que está tudo bem, mas na verdade a situação está lá. Quando você falava, uma coisa que eu ouvi, isso me chamou muita atenção e é algo que a gente usa no dia a dia, até para ver se sou eu que vou tratar ou se é a Sandra que vai tratar, né, nesse sentido. É que muitas coisas que nós temos, a gente precisa entender qual é a causa. Existe uma causa que é um conflito psicológico e existe uma causa que pode ser um conflito biológico. Qual a diferença de um e de outro? O conflito biológico é um conflito que ele é impactante, ele é inesperado e ele é vivido, assim, eu me vejo sozinha tendo que enfrentar aquela situação. Então, pode ser, por exemplo, a Sandra, minha muito amiga, ela chega para mim e diz: Mônica, estou muito chateada com você, não quero mais ser sua amiga. Poxa, foi impactante, inesperado. E eu me vi ali, como que eu reajo agora diante dessa situação? Isso é um conflito que pode gerar em mim algum sintoma, o meu corpo pode trazer, dependendo de como eu encaro esse conflito, esse trauma, essa situação impactante e inesperada que eu vivi com ela. Mas pode ser que a causa do meu problema seja um conflito psicológico. O que é o conflito psicológico? É essa situação que eu venho carregando. Não aconteceu nenhum fato, inesperado, impactante, mas algo que eu tenho vivido, de repente, desde lá da minha infância, ou desde lá, né, do meu nascimento. São aquelas situações que às vezes o filho se sente rejeitado, o filho se sente fora, tem alguns filhos que quando nasce o irmão, ele se sente menor, e ele vai levando esse conflito, essa situação, por anos, por tempos, vivendo. Isso é um conflito psicológico, que também pode gerar aí uma mudança no corpo, né? Tanto um quanto o outro, eles podem causar, às vezes, as mesmas doenças, os mesmos sintomas, né? Por exemplo, quando fala da obesidade, pode ser dessa forma, como pode ser um conflito. Eu sempre pergunto, quando eu vou tratar a obesidade também, uma pergunta que eu faço qual a vantagem biológica de você ser grande? Lembrar, não é ser gordo, porque ser gordo não existe um animal gordo, né? No reino animal, é um animal grande. Qual a vantagem de você ser grande? Pode ser um conflito psicológico que você precisa, você está carregando muita carga. Como pode ser, eu já tive casos de obesidade em que havia um conflito muito forte, que era uma questão de estupro.
Então, ela foi um conflito em que ela precisou se tornar grande com o tempo. Por quê? Porque ela se defendesse daquela situação que um dia ela foi pequena e ela foi abusada por não ter como se defender, né? E aí, claro, existem inúmeras situações de conflitos biológicos ou psicológicos que podem gerar alguns sintomas, algumas doenças, algumas formas de corpo, né? Algum jeito de ser aí, como que a Alemã fala, né? Que a gente adota essas couraças, essas posturas, essas Uhum. formas de apresentar o nosso corpo. E a gente precisa entender, e aí é importante que cada um entenda, mais uma vez, você entende o seu corpo, você percebe o que o seu corpo está falando, né? Aconteceu alguma coisa, ou isso tem acontecido por anos e você tem carregado. E aí nós precisamos tratar. Adianta só eu tomar remédio para emagrecer? Adianta só eu fazer dieta ou ir, né, fazer atividade física? Quantas pessoas fazem dieta certinho? As pessoas fazem, às vezes, atividade física, muitos até tomam medicamento e não conseguem. Ou fazem aquele emagrece, aí engorda de Efeito novo, sanfona. né? Sim. Por quê? Porque o conflito lá na mente, o psicológico ou o biológico, ainda existe. E ontem, na live de ontem, eu achei uma coisa fantástica. Assim, são coisas que a gente sabe, mas tem hora que vem, né? O nosso Sim. inconsciente, ele é atemporal, disse a Valdete ontem para nós, né? Exatamente. Exatamente. Ele é atemporal, ele não entende que o conflito já passou. Ele não entende que você já está vivendo uma outra situação. É atemporal. Se o conflito ainda está registrado no seu inconsciente, o seu corpo ainda precisa obedecer a esse comando inconsciente. Por isso a situação já passou faz tempo, mas a gente continua desenvolvendo essa enxaqueca, essa obesidade, que foi o exemplo que a gente trouxe aqui, né? Mas inúmeras outras coisas, fibromialgia, as dores pelo corpo, tantas outras doenças, né, sintomas, disfunções que a gente tem visto e também vivido na nossa vida diante dessas situações que a gente passou. É como um disco arranhado, né? É, Fica sempre enroscadinho ali, né? É claro que para quem está na busca de um autoconhecimento, tem inúmeras técnicas que podem nos ajudar, né, a entender, né, qual é a mensagem, o que está ali, né, que a gente chama do conflito traumático, né? Na psicologia biodinâmica a gente chama de estase energética, ficou parado ali, um cisto energético, né? Então, quando tem essa energia parada, que não foi metabolizada, o trauma fica sempre vivo, fica ali, pronto para vir à tona e desenvolver sintomas, né? A massagem biodinâmica, que é uma técnica que eu uso, a Valdete também usa, é justamente uma abordagem suave e delicada de entrar em contato com esses bloqueios energéticos e trazer esse evento traumático à tona. Então, muitas vezes a gente fala em massagem, acho que eu vou ficar zen. Não, às vezes a massagem é catártica, vem lembrança, vem choro, vem renascimento, vem memória sensorial da fase intrauterina, e ali a gente vai trabalhando para ressignificar, para criar uma nova percepção. Agora, do adulto frente àquele evento, que o bebê, ou a criança, ou o adolescente, ou o jovem precisou enfrentar, e a melhor forma que essa pessoa conseguiu de enfrentar é jogar isso para o inconsciente. Naquele momento foi o suficiente, mas aquele evento traumático fica ali. É um ciclo vasomotor que não foi concluído, então subiu a carga e aí deixa para lá, mas aquilo está toda hora voltando, como onda no mar. A hora que você consegue ressignificar isso e descarregar essa energia, aquele evento traumático não é mais o causador, né, de distúrbios e de transtornos que você vinha enfrentando de forma recorrente, né? Como até mesmo a repetição de padrão, a escolha de parceiros, a escolha de um trabalho. Tudo isso tem uma relação com a forma que a gente foi se desenvolvendo e com o corpo que a gente tem hoje estruturado, né? Tem muita gente aí falando sobre a questão do arranjo de caráter e o tipo físico. Isso tem uma relação? Tem sim. Então, assim, só que a gente não pode rotular as pessoas, não é? Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa de uma estrutura que é chamado na análise do caráter de estrutura masoquista.
São aquelas pessoas mais parrudinhas, mais quadradinhas, mais troncudinhas, com o quadril mais estreito e o bumbum sempre muito tenso, né? São pessoas que provavelmente sofreram alguns traumas na fase do desfraude, tá? Lá atrás. Não é por culpa de ninguém, tá? Tudo foi como deveria ser. Hoje a gente tem só que melhorar. Nós temos que nos melhorarmos, não é? Enfim, quando você olha para uma pessoa com uma estrutura corporal dessa e fala, mas o que? Você já está tirando as possibilidades dessa pessoa de poder crescer, de poder se expandir. Porque, na verdade, todos nós temos um pouco de cada traço de caráter, não é? E muitas vezes esse corpo que eu mostro para você é o meu tipo somático, como diz o Kellerman. Na minha estrutura emocional, não era para ser assim, mas eu tive que me fazer assim. Então, o que você vê é o meu caráter aparente. E o que está por trás disso é o essencial. É isso que tem que ser cuidado. Por isso a gente tem que ter muita atenção com as coisas que a gente vê a respeito do corpo explica, o corpo fala. Na verdade, o que a gente quer trazer hoje para vocês aqui é fique atento, ouça o seu corpo. Ninguém, além de você, tem mais capacidade de entender o que o seu corpo está te pedindo. Só que para isso, você precisa silenciar a sua mente. E muitas vezes precisa de um auxílio de um profissional capacitado para isso. Porque você vai começar a enveredar num espaço que o teu aparelho psíquico quis deixar esquecido, quis deixar no inconsciente, justamente porque julgou que você não daria conta de mexer nisso sozinho. Que bom que existem inúmeras ferramentas hoje, não é? Para nos ensinar, para nos amparar, para nos ajudar a olhar para tudo isso. E a partir do momento que você aprende esse caminho, você pode ir sozinho. Mas de início é muito assustador, né? Então, assim, ter alguém para te acompanhar, que possa te ajudar na elaboração dos seus sonhos, porque a gente sonha muito quando está em processo terapêutico, e todos esses sonhos têm um grande significado, te ajudar a entender, né, as tuas mudanças posturais, né? Um corpo feliz não está colapsado. Um corpo colapsado não está feliz, né? Então, isso é muito nítido, isso é muito claro, sim. Eu estou aqui sentado com vocês, mas eu estou louca para ir embora, eu vou ficar toda hora olhando para a porta, olhando para o relógio. Então, essas coisas são fáceis da gente perceber. Mas e a questão das dores, das somatizações, das repetições de padrão, das frustrações, de tudo que a gente leva no nosso corpo, da não aceitação? Tudo isso é tratável. E a gente fica tão bem, né? Nem eu, nem a Mônica, e nem ninguém do Instituto, e nem ninguém da face da Terra está completamente curado, né? Uhum. Mas a gente está nessa busca, e tudo aquilo que a gente conhece, que a gente percebe que foi um divisor de águas na nossa vida, a gente quer trazer para vocês, né? Porque valeu a pena, sabe? Essa é a nossa intenção aqui, tá? Eu busquei ajuda, a Mônica buscou ajuda, eu cuido da Mônica, a Mônica cuida de mim, a gente cuida delícia. da Lúcia, a Lúcia cuida da gente. E aí a gente vai fazendo essa rede de apoio. E é isso, exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês com essa Semana da Saúde Integrativa. Nós fizemos duplas, né? Durante a semana toda estaremos aqui, né? Colocando para vocês justamente que existem inúmeras ferramentas que uma complementa a outra e que estamos aqui. Uma coisa que você falou é interessante a gente pensar na questão. Essa semana mesmo eu postei um vídeo falando sobre alguns sintomas, né? Como eu tenho postado sempre. E aí uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se eu também tenho sintomas. Mas você também sofre por essas coisas? Eu falei, claro que sim, né? Eu também sou humana, eu também passo pelas dificuldades emocionais, pelo estresse, pela ansiedade, e o meu corpo responde. Às vezes a diferença é que assim que o sintoma vem, a gente para e a gente procura entender e analisar qual é aí a origem dele, né? Se a gente pode se ajudar. Mas há momentos, principalmente quando se trata da gente mesmo, que parece que dá um branco e a gente não enxerga nada, né? E fala, não, mas é porque eu fiz caminhada, porque às vezes eu chego na aula de Pilates, falo, tô com uma dor, aí eu falo, porque eu fiz zumba, e a Sandra, foi.
Então, assim, parece que quando é com a gente, às vezes a gente some, dá um branco, né? Então a gente precisa de ajuda. Assim como a gente sempre fala, né? A gente ouve por aí na televisão, nos meios, não se automedique, não é assim? Porque Sim. o sintoma, ele não é igual para todo mundo, a doença não é igual para todo mundo, por isso o remédio não vai ser o mesmo para todo mundo. Quando a gente fala sobre uma saúde integrativa, a gente não vai falar sobre medicamento que a gente toma, né? Que compra na farmácia. Mas a gente vai falar disso, que o que me cura, às vezes, é diferente, porque a origem do que me causou esse sintoma, essa doença, é diferente do que às vezes causou na Sandra. A Sandra tem uma enxaqueca que ela tem uma origem. Eu tinha uma enxaqueca que tinha outra origem, né? A minha enxaqueca se originou lá pelos 13 anos, que eu fui descobrir pelo bioalinhamento e pela microfisioterapia. Então, os dois acharam a mesma data em cursos diferentes, professores diferentes, né? Acharam a mesma data, o mesmo evento, para mim, enxaqueca. Hoje eu posso dizer, eu tenho dor de cabeça, gente, muito menos, eu nem considero mais como enxaqueca, porque não são crises mensais, não é aquela coisa. Não tomo medicamento para dor de cabeça há um bom tempo. Por quê? Porque a enxaqueca se foi, a causa foi tratada, foi olhada. Eu voltei no passado e resolvi? Não. A gente não volta no passado e resolve. Mas a gente olha para aquilo, gosto das palavras, acolhe, né? A gente vê, a gente reconhece, e aí a gente pode andar para frente, seguir a nossa vida com esse passado tratado, né? É olhar, mas agora eu não olho mais com raiva, não olho mais com aquela tristeza, mas com reconhecimento de que sim, foi difícil, foi um momento tenso, porém, todo esse momento me trouxe a ser quem eu sou hoje, né? E eu posso viver a minha vida sem consequências, sem sequelas desse evento. Na microfisioterapia, eu sempre digo dessa forma para os pacientes, né? O que nós encontramos? São palpações, a gente vai passando a mão pelo corpo e a gente percebe onde tem um bloqueio. E eu faço todo o mapa, dou informação para o corpo e é como se as minhas mãos dissessem para o corpo, olha, esse evento, essa situação que entrou lá em 2013, essa situação, o seu corpo não precisa mais. Então, é como se eu apagasse aquele evento do inconsciente, que é atemporal, gostei disso, e esse evento não vai mais causar dano na minha fisiologia, no funcionamento do meu corpo. O meu corpo pode seguir livre, sem que esse evento esteja ali martelando. E aí eu refaço a procura dessa lesão e eu não encontro mais. É na hora que ela some, né? Significa que eu não vou lembrar? É o que eu digo para os pacientes. Não significa que se você lembre, você vai esquecer. Mas você não vai, mas o seu corpo não precisa mais trabalhar de uma forma diferente por causa desse evento. O seu corpo agora está livre para viver a vida, para seguir a vida, como se esse evento não tivesse te marcado de uma forma muito impactante como te marcou. E às vezes são eventos que a gente nem lembra, que ficaram no inconsciente, mas não vieram para o consciente, ficou esquecido, né? E aí a gente pode seguir a vida, se lembrar ótimo, se não lembrar melhor ainda, o que eu sempre digo para os pacientes, mas é entender que o nosso corpo agora está livre, nós então precisamos ter uma vida leve, precisamos ter vida livre, o corpo livre para seguir a sua essência, né? Sem essa somatização no seu tipo somático ou nas suas dores, sem essa somatização. Nós não precisamos carregar no corpo as consequências de eventos que a gente tem passado. Que problema, conflito, dificuldade, vai ser até o último dia da nossa vida, né? Sim. Mas como a gente vai lidar com isso, é aí que a gente precisa de ajuda, porque assim como eu não posso me medicar a respeito de uma dor que eu possa ter, eu não posso me automedicar, eu também preciso de ajuda de profissionais para entender o que está doendo lá, né? O que ficou registrado lá no meu passado, o que hoje ainda precisa ser trabalhado. E aí a gente tem aí uma gama de profissionais que podem ajudar, né? Que podem nos auxiliar e nós precisamos buscar ajuda. Você precisa gritar. Né? Busque ajuda, porque é muito importante para que você viva uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida saudável. Sim, na verdade é essencial, né? Porque se a gente for avaliar, né,
como você disse, problemas, conflitos, situações que nos impactam, realmente até o momento da nossa passagem, né? Isso sempre vai estar acontecendo. Só que imagine o nosso inconsciente como um computador, né? À medida que ele vai ficando com o HD muito cheio, ele começa a dar pau, né? E a gente é assim também. Então, fazer a limpeza daquilo que já não nos serve mais, que só está trazendo somatização, angústia, depressão, ansiedade, né? Tudo isso é excesso de pensamento, é excesso de energia que o nosso inconsciente não aguenta mais segurar e está jogando isso para o corpo, para dissipar um pouco. Então, mesmo que as pessoas não tenham grandes problemas, grandes somatizações, busquem um cuidado terapêutico de forma preventiva. Não Uhum. espera entornar tudo, né? Porque certamente todos nós precisamos nos curar de algumas coisas. Tá, mas está tudo correndo bem na minha vida, não preciso de terapia. Ok, mas que tal fazer um pilates? Que tal fazer um yoga? Que tal fazer algumas sessões? A microfisioterapia é um tratamento que são 3 sessões, né? Uhum. Que tratamento é esse que com 3 sessões já consegue me dar alívio? Que bom, né? Isso é um carinho que você faz no teu corpo físico, mental, emocional, espiritual, energético, né? E, gente, esse é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida, tá? Porque nós levamos daqui aquilo que nós vivemos e não aquilo que nós somamos, que nós compramos, que nós produzimos, é aquilo que a gente viveu. E quando a gente está alinhado a nível mental, emocional, espiritual, energético, físico, tá tudo certo. Você pode estar no meio da maior tormenta, mas se você está com propriedade daquilo que você está sentindo, se você consegue nomear os seus sentimentos, se você consegue viver os seus sentimentos e sobreviver a isso se sentindo mais forte, mais apropriado da sua vida, da sua essência, tudo fica mais leve, não é? Então, Uhum. viver uma vida leve requer trabalho duro, tá? Uhum. Viver uma vida mais leve não é ficar mentalizando figuras de luz. Viver uma vida leve é olhar para a tua escuridão, falar assim, vem cá, né? Vem cá, eu quero ver quem é você, eu quero ver quem está por trás de você, eu quero entender por que eu precisei te esquecer, né? E integrar, aceitar, integrar, né? Isso sim vai te dar uma vida mais leve. Porque à medida que você consegue olhar para as suas sombras, consegue olhar para os seus traumas, consegue olhar para as suas angústias e sobrevive a isso, você fala, caraca, cresci, Uhum. forte o suficiente, né? E aí, assim, tô falando de um lugar de um amor próprio e não de um ego. Uhum. Aquela coisa muito egóica do sou foda, eu sou bom demais, eu não preciso disso, pra mim tá tudo certo, eu dou conta. Isso também é defesa. É, Vai é. ter uma estrutura de caráter rígida. Quanto mais eu me faço rígido, mais molinho eu sou por dentro. Só que como eu me faço muito rígido, as pessoas não enxergam essa minha necessidade de amor, carinho, acolhimento, porque vai achar que eu dou conta de tudo. Quando na Uhum. verdade o que eu quero é um abraço, um colo, Uhum. um aconchego, um acolhimento, né? É. Então, sim, o corpo explica, o corpo fala, o corpo grita, o corpo faz birra, se enche de dor, que é para chamar nossa atenção para o essencial. Uhum. É o essencial. É isso que a gente precisa descortinar, tá? Olhar para o essencial. E a partir disso, poder ter a experiência libertadora, como diz a Valkyrie aqui, de ter essa comunhão com o corpo, né? Eu me amo, eu me aceito, eu gosto de mim assim como eu sou, e o que eu posso fazer para melhorar? Que sempre Uhum. tenho que melhorar, Ah, né? sempre, sempre. Eu achei muito E engraçado hoje, só ah, para finalizar aqui, né? De manhã a gente estava conversando na aula de Pilates e veio aquela coisa, né? Não me fale para pôr uma roupa colorida porque eu quero usar é. preto. E hoje à tarde eu estava atendendo uma paciente que ela falou assim: ai, Sandra, tem hora que eu fico pensando tanto, 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 falar, preciso mudar o foco.
Aí eu peguei meu celular e comecei a olhar e vi que você só usa preto nos vídeos, nas aulas de pilates e tal, não sei o quê. Posso te perguntar por que você só usa preto? Eu falei, pode, porque eu acho que eu fico mais bonita. Ué, né? Pronto. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Daí eu repeti pra ela. Gente curada demais é gente chata. Deixa eu com a minha neurose do preto aqui, né? Aí ela deu risada e falou, mas você sabe que eu também gosto mais quando eu uso preto? Eu falei, então pronto, venha com o dark aí de tal preto, né? Então, Isso, assim... isso é se cuidar, né, Sandra? Eu vejo assim que às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas com coisas tão efêmeras. É como você falou agora, né? A gente vai levar a nossa essência. Essa semana isso me veio muito forte. Eu fui ao banco, passei em frente a uma loja que vende coisas chiquérrimas, né? Aquelas lojas que a gente nem entra, que a gente só olha. E aí tava lá umas bolsas, uns sapatos caríssimos. Eu fiquei pensando, gente, quem que entra hoje nessa loja para comprar alguma coisa? E quem comprou tá usando aonde, né? Então, Boa assim, pergunta. né? São coisas que a gente às vezes põe o foco em comprar, em ser, em mostrar. Não, eu tenho que trocar a roupa porque a pessoa vai olhar e vai perceber que eu só uso preto. Eu tenho que agradar. Não, eu tenho que me agradar. O que me agrada, né? O que faz bem? O que faz bem para mim? Se eu amo caminhar, amo. E a onda hoje é bicicleta. Quantas pessoas falam para mim, Mônica, compra uma bicicleta. Meu, não, eu gosto de caminhar. Não gasta tanta caloria? Não tem problema, é o que me faz bem, é o que desestressa o meu corpo. Hoje eu fui caminhar antes de vir para a live e ainda fiquei pensando, né? Nossa, em vez de eu descansar, eu vim cansar, mas como isso me faz bem, me renova, me restaura, me dá uma energia nova, assim, recarrega as minhas baterias para eu encarar tudo que precisa encarar ainda, né? Então, o meu corpo, ele não fica mole, cansado, pelo contrário, ele está revigorado. E se isso me faz bem, é isso que eu tenho que fazer. E você, né, quem está aí assistindo a gente, precisa encontrar o que te faz bem. Eu gosto muito de perguntar, o que te faz sorrir? Assim, não é dar risada, o que você olha e te faz sorrir? Faça isso, busque isso. Você põe uma roupa preta e você sorri para você mesmo? Ótimo. Eu é verde, olha lá, ó, adoro verde. Eu gosto de verde também. Dizem que é porque combina, que aí combina com os olhos, aí chama atenção. Pode ser, mas eu gosto. Então, assim, o que te faz sorrir? O que você gosta de fazer? Dê isso para o seu corpo, né? Se o seu corpo precisa dormir um pouquinho à tarde, que se dane o que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar. Não é? Adoro também, depois do almoço. Da tarde, meu Deus. Cochilinho. Pena que não dá para ser todo dia. Não dá. E é o que você precisa. É a sua história, é a sua vida, são os seus gostos, são as suas emoções, o seu estresse ou a sua ansiedade. Cada um tem a sua história. Por isso a gente não encaixa os pacientes em protocolos, a gente não encaixa os pacientes você se encaixa nesse quadrinho. Não, cada um é cada um. Eu posso ter a mesma dor, o mesmo sintoma, o mesmo tipo físico da minha irmã, que tem a mesma genética. Porém, a minha história, a minha percepção é outra, né? E como a questão de percepção é como você percebe o mundo, como você percebe as coisas à sua volta, como você percebe os eventos, né, os conflitos, os ganhos. Então, como que está a sua percepção? É assim que você tem que olhar. E aí, faça bem a você, faça bem ao seu coração, ao seu corpo, à sua alma, cuide de você, né? Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos gostar, dar aquilo que é importante para nós. Não importa, não é que não importa o outro, né? Assim, né? O se dane o outro, mas primeiro eu, porque se eu não me amar, né? Como diz a Bíblia, amo o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se eu não me amar, como eu posso amar o outro? Eu não tenho amor, eu não sei amar, né? Então vamos nos amar. Sim, que essa forma equivocada de amar o outro, né? Falar, não, primeiro você é tudo para mim, você é minha vida e tal. Na verdade, é uma grande de uma carência, né? Porque eu estou carente de mim, eu não consigo me amar. Então, quando eu digo que eu te amo mais do que tudo, eu tenho a expectativa que você me ame mais do que tudo também. Ah, meu primo, saudações. Legal, bem-vindo. Santa Catarina. Bem-vindo.
Então, assim, quando eu tenho eu projeto muita expectativa no outro. Então, na verdade, não é um amor incondicional, não é uma coisa leve, fica pesado, né? Sim. Eu me dou para você, mas você tem que se dar para mim, né? Uhum. Quando a gente está nutrido de amor, que a gente mesmo se retroalimenta, e isso é importante demais, a gente ama e só ama, né? E não fica esperando que o outro venha e faça É, muitas coisas. É claro que é. uma relação tem que ter equilíbrio, óbvio. Equilíbrio, isso. Sim, um dá, o outro recebe, também dá, eu também recebo, mas não tem uma expectativa. Então, quem tem o alto amor, ele não desenvolve expectativa no outro. Uhum. Ele se banca, né? Sem Uhum. orgulho, sem ego, mas com prazer, com propriedade. E Uhum. aí fica fácil para o outro me amar, porque eu sou Uhum. leve. Uhum. Eu não vou pesar na de ninguém. É. E essa questão é muito interessante a gente notar como às vezes a gente não se ama, a gente não se reconhece. É quando, aí não dentro de uma relação, tá embaçada, não, tá embaçada, Gismo mesmo. Como a gente não, às vezes reconhece o nosso poder, a nossa, quem a gente é, o que a gente pode, né? Os outros reconhecem, a gente não. E aí, quando eu não me reconheço, é isso. Aí eu quero dar muito para o outro para compensar algo que eu acredito que eu não tenha, que eu não posso. Exatamente. E aí eu vou me doando, me doando, me doando. Quando, na verdade, às vezes ao redor está todo mundo vendo que eu posso sim, que eu sei, que eu sou, mas eu não me reconheço, eu não me amo, eu não me percebo, né? Eu não me valorizo. E isso que precisa mudar. Nós precisamos mudar esse conceito, cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, em tudo. A questão de alimentação, nas coisas mais básicas, né? Alimentação, que tipo de alimentação? Você tem se alimentado ou você tem se envenenado? Né? O sono, como que está o seu sono? Quantas pessoas têm perdido a vida em frente a computador, celular e televisão, passam a noite, e aí eu digo por carteirinha. Se eu gosto muito de uma série e eu não me policio, eu passo madrugada. Nas férias das meninas, eu ia dormir 6 da manhã, 7 da manhã, até que eu falei, opa, né, vamos mudar, é hora de mudar, e para mim mesma. E graças a Deus consegui entrar no eixo, mas a gente tem que cuidar das pequenas coisas, o sono, a rotina, exercício físico, atividade física, né? Gente, ó, uma dica para vocês: as academias ainda não voltaram, infelizmente, né? Tá aí na luta. Mas a caminhada tá liberada, né? E não custa nada. O Pilates, a gente está liberado, né? Como profissionais aí com poucos alunos por turma, com todos os cuidados de vigilância, de higiene, tá tudo sendo muito cuidado e tá liberado. Então, assim, vai cuidar de você, vai cuidar do seu corpo, né? Para não chegar lá na frente, aí você tem uma conta muito grande para pagar e você não vai dar conta de pagar essa conta. Então é agora que a gente precisa cuidar, olhar, né? E olhar com amor, olhar com carinho, olhar com esse olhar de ternura mesmo para nós mesmos, porque, Com gente, a vida é a respeito, coisa né? mais linda, né? E a gente tem É que, sagrado. né? Viver é sagrado. Então. E às vezes eu coloco isso, né? A gente não tem controle de nada, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um dia, uma semana, um mês, um ano. E isso não é para ser mórbido, não. Isso é para ser o Uhum. maior incentivo para que a gente É. viva e viva mesmo de verdade, agradecendo todos os dias, quando o dia começa e quando o dia finaliza, né? Tirando sempre uma lição, sempre um aprendizado. Nessa área que a gente trabalha, eu, Mônica, Munira, enfim, todos os profissionais que estão nessa mesma área aqui com a gente, cara, a gente cresce todo dia, se a gente estiver Uhum. atento, né? A gente leva conhecimento, a gente leva o olhar, a gente leva uma presença terapêutica, mas a gente também aprende muito, porque cada pessoa que chega para a gente cuidar, como a Mônica muito bem colocou, não existe protocolo, existe um modo de você acolher, um modo de você cuidar, um modo de você apresentar uma ferramenta, um conteúdo. Com aquela pessoa que está ali, certamente eu estou aprendendo algo novo, né? Uhum.
Para isso eu preciso ter escuta, preciso ter olhar, eu preciso estar atenta. E para isso eu também preciso saber das minhas dores, das minhas sombras, das minhas angústias. Falo assim, uso muitas ferramentas, tudo que eu aprendi que foi bom para mim, eu coloco no meu trabalho, vou fazendo os meus links. Mas eu fiz 10 anos de terapia. Uhum. Então, foram 10 anos de terapia, biodinâmica, maca, regressão, tudo que vocês possam imaginar, né? Sempre mergulhei fundo, porque tive uma boa terapeuta ali comigo, me dando suporte para isso. Isso foi um divisor de águas na minha vida e é isso que eu quero ser na vida das pessoas. Mas isso não Uhum. significa que eu tô curada, hein? Não esquece que eu só uso preto, É. né? Então, assim, na verdade, isso eu tô usando como uma metáfora, mas como a Mônica bem colocou, é o que eu gosto, é o que eu gosto. Então, para mim, eu tô É, curada. Se eu tá tô tudo incomodando, resolvido. É, tudo né? resolvido. Né? E assim, é a autoaceitação, é o autoamor, é isso que vai fazer com que esse corpo que a gente habita seja um corpo gostoso, seja um corpo leve, seja um corpo que se articula. Não esqueçam que o corpo, ó, tem uma porção de juntas, né? Isso significa que nós precisamos nos mover para ter saúde, Sim. tá? Em todos os aspectos. Então, muito bem colocado, Mônica, vai para o Pilates, vai para a caminhada, não dá, eu não estou podendo agora. Faz o exercício em casa, tem muitos profissionais. Eu mesmo tenho uma porção Muitos. de coisa que eu posso Aham. oferecer para vocês. É só me pedir aí pelo direct, passo meu WhatsApp, passo para vocês todo o conteúdo que eu elaborei aí durante a quarentena, que eu fiquei desesperada de pensar que os meus pacientes, os meus alunos iam ficar sem se movimentar, sem respirar, sem cuidar da imunidade, sem cuidar das emoções. Então, eu É. tenho uma porção de material. Quem quiser é só me pedir, tá? Que eu passo com o maior amor, com o maior carinho para vocês. Podem passar adiante para quem vocês quiserem. E quem tem a possibilidade de procurar um profissional capacitado para ajudar, tanto no trabalho corporal, que já é uma grande terapia, como no trabalho terapêutico da análise, da micro, do EPASE, enfim, do alinhamento das constelações familiares, um acompanhamento nutricional, busque, porque esse é o investimento mais lindo que você está fazendo na sua vida. Isso. E outra coisa, hein? Uma pessoa que se cura dentro de uma casa reverbera em todos os outros. Então, Aham. isso não é uma busca egoísta, não é uma busca solitária, né? É solitária, mas não é egoísta. É solitária porque depende da sua disponibilidade. Mas não é Uhum. egoísta porque o teu comportamento vai mudar e o teu exemplo vai arrastar as pessoas também que estão ao seu lado para o autoconhecimento. E isso é libertador. Com E é certeza. nítido, e é claro, e o seu É. corpo muda, e o seu astral muda. E é Enfim, tudo de vale, bom. tudo de bom. Vale E, muito a gente, pena. falando em tudo de bom, amiga, tá na hora da gente falar do sorteio. Ah, É, essa eu nós deixo com estamos, você. nós estamos na Semana da Saúde Integrativa, né? Hoje é a segunda live já dessa semana. E ontem nós tivemos aí a live com o Rafael e com a Valdete. E foi feito o sorteio, vou falar agora quem ganhou, que o Rafael me mandou, e depois eu vou colocar a fotinho lá no nosso Instagram, tá? Vocês podem acompanhar do sorteio. Então, com o Rafael, quem ganhou foi a Adriana Barreiros, que ganhou, ela comentou lá, fez tudo certinho. E com a Valdete, quem ganhou foi Lívia Santos, tá? Então, esses dois a gente vai colocar lá, a gente vai marcar, e vocês entrem em contato com os profissionais para vocês poderem receber aí o presente de vocês. E hoje, né, a Sandra e eu também vamos oferecer prêmios, presentes para vocês. E vocês podem entrar lá naquela que tinha nossa fotinho, é aquele que é o post que você vai participar. Então, você tem que curtir, você tem que ali comentar naquela postagem, marcando duas pessoas, tá? Não pode ser pessoa famosa, não pode ser página, tem que ser pessoas mesmo, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, você divulgar, né? Se você gosta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, ajuda a gente a divulgar aí. Então, marca duas pessoas e segue o perfil de todos os profissionais que estão lá marcados, que são os profissionais aqui do nosso instituto. Somos em 9, olha que lindo. Então, segue lá todos os 9, porque quando você for sorteado, a gente vai conferir se você fez todos os requisitos para você ganhar o seu prêmio, tá?
O meu prêmio, quem for sorteado aí, vai receber um atendimento meu, tá? Pode ser de Santa Catarina, porque eu faço atendimento online de EPASE, hein? Então, não precisa ser de Pinda, Taubaté, pode ser de outras cidades, de lugares longe, né? Então, você pode participar, marque lá, e aí, quando você ganhar, a gente decide junto o que você está precisando, né? Eu ia dar o EPASE, mas, assim, de repente, a pessoa está precisando de uma outra situação, então vai ser um atendimento meu. Não importa o que, a pessoa vai ganhar de conversa. Né? Eu até tinha me colocado, posso fazer uma massagem biodinâmica, posso fazer um atendimento de reiki, mas, na verdade, na minha prática, o que eu percebo? Como a gente não tem protocolos, não é? A gente atende aquilo que a pessoa precisa naquele momento com a nossa presença terapêutica. Então, eu também estou super à disposição. Quem aí for premiado com um atendimento meu, venha que eu estou aqui à disposição para aquilo que for preciso no momento em que você estiver aqui comigo. Isso. Foi o que eu senti também, amiga. A gente sempre em sintonia aqui. Ganha um sempre atendimento alinhada. Sim. Então, terminando essa live, você cumpra aí todos os requisitos para você poder participar e, de repente, ser sorteado com atendimento meu ou da Sandra. E amanhã tem live também. Amanhã vai ser mais cedo. Amanhã na live estará a nossa nutricionista, Munira. Linda de morrer. E a Lúcia também, minha querida amiga Lúcia, vai estar também, consteladora. Então, as duas estarão juntas amanhã falando sobre nutrição, sobre nutrir a alma. Vai ser muito interessante. É tema lindo, né? É preciso nutrir o corpo e a alma. Isso vai ser uma live maravilhosa. Então, vocês não podem perder e também vai ter prêmio. Então, não perca a live. Amanhã vai ser 5h30. É isso, Sandra? Isso, 5h30. A gente vai divulgar tudo certinho. Fique atento e a gente vai se encontrar amanhã às 5h30. Sim. Né? Pessoal, muito obrigado, viu? Por vocês estarem aqui. Peço a vocês que, se possível, compartilhem. Eu vou gravar esse vídeo no IGTV. A gente não teve uma imagem muito legal da Mônica, mas teve uma fala incrível. Né? E também vou colocar esse vídeo no canal do YouTube. Então, se vocês puderem nos ajudar a circular esse conteúdo, a gente fica ainda mais agradecido. Viu? Mônica, gente, uma delícia falar com você. Muito bom, sempre. Agradeço a cada um que entrou aí, meu primo, um grande abraço, todos os meus colegas, gente de longe, gente de perto, os nossos queridos que trabalham conosco, estão por aí também. E Sandra, sempre gratidão. Você é um anjo na minha vida e sabe disso, né? Parceira de coração, também te amo.